Visão geral das operações na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Nós falaremos nesse vídeo sobre vários assuntos relacionados à Câmara de Comercialização. Começaremos com uma visão geral das operações na Câmara, CCEE, o que é, como é formado, informações adicionais. Depois falaremos sobre o Sistema Interligado Nacional, o SIN. Falaremos também sobre os conceitos de patamar de carga, o patamar de carga, a semana operativa. Logo a seguir, falaremos das características do setor elétrico brasileiro, os seus segmentos, o funcionamento do sistema físico, os usuários da energia elétrica, os consumidores cativos, livres e os especiais. Depois comentaremos sobre a comercialização de energia no Sistema Interligado Nacional, o modelo vigente, os ambientes de contratação em dois ambientes, os agentes, o ambiente de contratação regulada, falaremos de leilões e os leilões de compra para distribuidoras. Falaremos também sobre a contratação nos dois ambientes, as relações comerciais e o contrato de energia no ambiente de comercialização livre. Sistema Interligado Nacional, SIN, são instalações responsáveis pelo suprimento de energia a todas as regiões interligadas do país. Esse sistema cobre praticamente todo o território brasileiro, o que permite que diversas regiões permutem energia entre si. De acordo com o Decreto 5163 de 2004, é no âmbito do SIN que ocorrem as negociações envolvidas nos processos de compra e venda de energia elétrica. Como que é formado? Pelas empresas que compõem os sistemas de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte do Brasil. O SIN é um sistema hidrotérmico de grande porte, com predominância de usinas hidrelétricas interligado por linhas de alta tensão. No entretanto, aproximadamente 3% da capacidade de produção de eletricidade do país encontra-se fora do SIN, que compõe o sistema isolado. O SIN permite que os agentes estabeleçam contratos de comercialização de energia dentro do território brasileiro. As relações contratuais podem ser feitas entre quaisquer regiões do país que estejam conectadas ao Sistema Interligado Nacional, independentemente da localização física de cada um. A capacidade instalada do Brasil está em aproximadamente 133,20 gigawatts, com predominância das hidrelétricas acima de 30 megawatts, o que corresponde a 64,24% do total. O sistema isolado configura-se como um sistema elétrico de serviço público de distribuição de energia que, em sua configuração normal, não estejam eletricamente conectados ao Sistema Interligado Nacional, por razões técnicas ou econômicas. Quem custeia o sistema isolado? Devido ao elevado custo da geração térmica, para que os consumidores atendidos pelo sistema isolado não paguem um valor diferente do que é pago pelos consumidores atendidos pelo SIN, os custos referentes a combustíveis sólidos, fósseis, são rateados entre consumidores e distribuidores do SIN. Submercados e conceitos da estrutura física do Sistema Interligado Nacional. Característica dos submercados. O sistema de transmissão apresenta restrições que limitam a livre transição de energia entre todas as regiões. Desta forma, definiu-se que o SIN seria dividido em submercados. Devido a essas restrições, houve então essa divisão em submercados. Essas restrições elas limitam a livre transição de energia entre todas as regiões. Então, os submercados são divisões do SIN, cuja fronteiras são definidas devido às restrições físicas relevantes de transmissão de energia elétrica. Também são estabelecidos preços para compra e venda de energia diferentes em cada região. Hoje, o Brasil possui 4 submercados: Norte, Nordeste, o Sul e Sudeste e Centro-Oeste. Submercados.
O Sistema Interligado do Norte tem a sua característica de ser exportador aos 9 meses do ano, com tendência a aumentar o volume de energia exportado. Ou seja, a característica do Submercado Norte é uma característica exportadora de energia. Já o Sistema Interligado do Nordeste tem como característica um crescente mercado de demanda, cada vez mais importador. Já no Sistema Interligado do Sul, hoje o sistema hidrotérmico com grande variabilidade de armazenamento, intercâmbios com o Sudeste e Centro-Oeste, variando de sentido. No futuro, haverá expansão da geração e intercâmbios internacionais, o tornará exportador em potencial. Já no Sistema Interligado Sudeste e Centro-Oeste, ele é um grande mercado de demanda no país, ou seja, é um mercado consumidor. Ele importa de outras regiões e países vizinhos na maior parte do ano e tem grande capacidade de armazenamento em múltiplos reservatórios. Outro conceito importante é o patamar de carga. O patamar de carga é o período de tempo em que as características de consumo de energia elétrica tendem a ser semelhantes. No Sistema Interligado Nacional, as horas do dia são agregadas em 3 patamares de carga: leve, médio e pesado. No mercado também são utilizados os patamares de carga de ponta e fora de ponta. Os horários ditos de ponta ou patamar pesado se referem às horas do dia com maiores consumos de energia elétrica. Os demais são os de menor consumo. Então, como se vê no gráfico, esse seria o patamar pesado, onde há o maior consumo em megawatt-hora do dia. E já aqui nessa região se encontra o patamar leve. Conceitos do patamar de carga. O patamar de carga é importante, pois para determinar o PLD é necessário determinar um valor semanal para cada patamar de carga, com base no custo marginal de operação, ou CMO, limitado por um preço máximo e mínimo vigentes para cada período de apuração e para cada submercado. Então ele é importante para determinar o PLD. Precisa-se do valor do patamar de carga, que é um elemento determinante para determinar o cálculo dos preços de liquidação de diferenças, o PLD. Os intervalos de duração de cada patamar são determinados para cada mês de apuração pelo Operador Nacional do Sistema, ou ONS, e informados à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, para que sejam considerados no clique CCEE. Nesse quadro, verificamos os intervalos dos horários dos patamares de carga de energia elétrica. Verificamos que na carga pesada, onde não há o horário de verão, de segunda-feira a sábado, o patamar de carga pesada corresponde a 18 horas às 21 horas, na parte da noite. Já no horário de verão, ele corresponde a 19 até as 22 horas. Com relação ao patamar de carga média, sem o horário de verão, o horário correspondente é de 7 às 18, ou seja, na parte da manhã e da tarde, e de 21 às 24 horas, na parte final do dia. Nos domingos e feriados, o patamar de carga média situa-se entre 17 horas e 22 horas. Já no horário de verão, há uma diferença, terminando às 19 e de 22 às 24, e nos domingos e feriados, de 18 às 23. Com relação ao patamar de carga leve, sem horário de verão, de segunda a sábado, começa à meia-noite até às 7 horas da manhã, ou seja, é a parte da madrugada, sendo que nos domingos e feriados, vai além de meia-noite, vai até às 17 horas e de 22 às 24. Já no horário de verão, permanece o mesmo horário de madrugada de meia-noite às 7 horas da manhã, sendo que nos domingos e feriados ela varia de 0 às 18 e de 23 às 24.
Semana operativa. Para o SIM, a semana começa no sábado, às 0 horas e termina na sexta-feira, às 24 horas. Exemplo, a primeira semana operativa de novembro de 2013 tem início no sábado, dia 26 do 10, às 0 horas, e termina na sexta-feira, às 24 horas, dia 1º do 11. Então, você vê aqui no quadro um exemplo da primeira semana operativa de novembro, no caso do ano de 2013. Vê-se no quadro que uma semana operativa contém 7 dias, ou seja, é uma semana cheia. Características do setor elétrico brasileiro, segmentos. Os segmentos do setor elétrico são a geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização da energia elétrica. Na geração, os responsáveis pela produção de energia no país podem ser divididos em geradores públicos, produtores independentes de energia e autoprodutores. Na transmissão, transportam a energia do ponto de geração até o ponto de distribuição ao consumo, em grandes volumes e alta tensão. Na distribuição, convertem a energia a uma tensão menor e a transporta até o consumidor final. Exemplos clássicos é que a transmissão geralmente tem 138 kV e distribui na distribuição para tensões menores, de média tensão em 69 kV, 13,8 kV e residencial baixa tensão 220, 110 volts. Na comercialização, é um setor no qual ocorre a compra e venda de energia elétrica e participam deste grupo a comercializadora, os consumidores livres e os consumidores especiais. Agora vamos falar sobre o funcionamento do sistema físico. Na parte da geração, os geradores públicos, produtores independentes e autoprodutores produzem a energia. E na transmissão será feito o pagamento pelo uso do sistema de transmissão, através da tarifa de uso, TUST, tarifa de uso do sistema de transmissão. Na distribuição, o pagamento será feito pelo uso do sistema de distribuição, a famosa tarifa TUSD. No consumo, haverá o consumo por parte dos consumidores livres e especiais, dos consumidores livres especiais e cativo e outros tipos de consumidores residenciais. O ONS é o operador nacional do sistema. Ele efetua a coordenação técnica da operação, que é executar as atividades de coordenação e controle da operação da geração e da transmissão de energia elétrica nos sistemas interligados. Ele dá segurança do suprimento, ele garante a continuidade, buscando evitar racionamentos e minimizar blackouts, e qualidade também, buscando a redução do impacto de perturbações elétricas e atendimento segundo padrões de desempenho técnico. Ele também busca a otimização econômica, que é a operação ao menor custo total, presente e futuro, e modicidade tarifária. Quem são os usuários de energia elétrica? São os consumidores cativos, os consumidores livres e os consumidores especiais. Os consumidores cativos podem comprar energia elétrica apenas da distribuidora responsável por sua localidade e ficam submetidos às tarifas reguladas, daí o nome cativo. Consumidores livres são os que, desde que atendam a requisitos da legislação vigente, podem escolher de quem comprar energia elétrica. Já os consumidores especiais são consumidores que demandam uma quantidade menor de energia, mas que, atendendo aos requisitos da legislação vigente, podem escolher de quem comprar energia, desde que a fonte de geração seja especial, por meio de PCH, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa e eólica, além da energia solar. Os consumidores cativos são representados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, pelas distribuidoras locais. Como não possuem o direito de buscarem livremente seus contratos de energia, eles não são agentes na CCEE. Os consumidores livres e especiais. O Decreto 5163 de 2004 tornou obrigatória a adesão dos consumidores livres à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE.
Em agosto de 2013, o número de agentes consumidores na CCEE chegou a 1.753. Destes, são 1.138 consumidores especiais e 615 consumidores livres. Nesse quadro, dá para perceber a faixa de demanda e atenção necessária para ser consumidores livres e especiais. Para ser consumidor livre, a demanda mínima necessária é 3 MW, sendo que se a data de ligação desse consumidor foi antes de 95, ou seja, até 7/7/1995, a tensão mínima de fornecimento requerida era 69 kV. Mas após essa data, a tensão mínima de fornecimento é livre, ou seja, qualquer tensão é necessária para se tornar consumidor livre. Os consumidores especiais, eles têm uma faixa para atendimento entre demanda mínima de 500 kW e 3 MW, e a tensão mínima de fornecimento é 2,3 kV. Consumidores especiais. Aqui nesse slide nós verificamos a diferença entre o consumidor cativo e o consumidor especial. Os consumidores cativos que possuam demanda igual ou superior a 500 kW podem se tornar livres desde que adquiram energia de fontes especiais, PCH, biomassa, eólica. Caso o consumidor não atinja a demanda mínima necessária, é possível unir cargas com outros consumidores ou outras unidades até atingir 500 kW ou mais e se tornar livre. Esses consumidores serão considerados especiais e deverão adquirir energia de fontes especiais. As fontes especiais, como foi dito, são as PCHs, ou seja, pequenas centrais hidrelétricas, as biomassas e a fonte eólica, movido pelo vento. Em alguns casos, esses consumidores podem adquirir direito a desconto na tarifa de uso do sistema de transmissão. A energia eólica, produzida a partir da força dos ventos, é abundante, renovável, limpa e disponível em muitos lugares. Essa energia é gerada por meio de aerogeradores, nas quais a força do vento é captada por hélices ligadas a uma turbina que aciona um gerador elétrico. A quantidade de energia transferida é função da densidade do ar da área coberta pela rotação das pás e da velocidade do vento. As fontes especiais são também chamadas de energia incentivada. A denominação energia incentivada faz referência aos descontos nas tarifas de uso dos sistemas de distribuição, ou TUSD, com valores de 50% ou 100%. Geralmente eles têm os nomes I5, que refere-se a um desconto de incentivado de 50%, e I1, ou desconto de energia incentivada de 100%, conforme estipulado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A comercialização de energia incentivada envolve os agentes de geração, consumidores livres especiais, comercializadoras e autoprodutores. Como benefício, ele terá 50% de desconto na TUSD, que em alguns casos pode representar um montante significativo da tarifa. Outra fonte especial é a biomassa. Do ponto de vista energético, para fim de outorga de empreendimentos do setor elétrico, biomassa é todo recurso renovável oriundo de matéria orgânica, de origem animal ou vegetal, que pode ser utilizada na produção de energia. Assim como a energia hidráulica e outras fontes renováveis, a biomassa é uma forma indireta de energia solar. A energia solar é convertida em energia química através da fotossíntese, base dos processos biológicos de todos os seres vivos. Os tipos são lenha, carvão de vegetal, óleos vegetais, cana-de-açúcar, resíduos rurais, industriais e urbanos. A pequena central hidrelétrica, ou seja, a PCH, é uma fonte especial também. De acordo com a Resolução 394 de 1998 da ANEEL, PCH é toda usina hidrelétrica de pequeno porte,
cuja capacidade instalada seja superior a 1 MW e inferior a 30 MW. Além disso, a área do reservatório deve ser inferior a 3 km². A comercialização de energia no Sistema Interligado Nacional. O modelo vigente. O modelo institucional do setor elétrico. Nesse quadro, vemos vários órgãos, agências, ministérios que fazem parte desse contexto do modelo vigente do setor elétrico. O Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, foi estabelecido pelo Decreto 3520 de 2000. Ele define políticas nacionais para a energia elétrica, eletricidade, óleo, gás. Logo abaixo vem o Ministério de Minas e Energia, criado pela Lei 10.848 de 2004. Implementa políticas setoriais. Vê-se também o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, criado pelo Decreto 5.175 de 2004. Ele faz o monitoramento e avaliação da segurança e continuidade do suprimento. A Empresa de Planejamento Energético, ou EPE, criado pelo Decreto 5.884 de 2004, é a empresa de engenharia e planejamento de expansão do sistema. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, criada pela Lei 9.427 de 1996. Ela faz a regulação, mediação e fiscalização da energia elétrica. A ONS é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, criado pela Lei 10.848 de 2004. Ela faz a operação sistêmica da geração e da rede básica. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, faz a contabilização e liquidação e diversas outras funções, criada pelo Decreto número 5.177 de 2004. E compondo o modelo institucional, logo abaixo, vêm os agentes, que podem ser o geração, de transmissão, distribuição, comercialização, consumidores livres, os importadores e exportadores. Como se vê nesse modelo vigente, a comercialização de energia no Sistema Interligado Nacional, vemos o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética. Ela faz a homologação da política energética em articulações com as demais políticas públicas. O Ministério de Minas e Energia, MME, formula e implementa as políticas para o setor energético, de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética. A Empresa de Pesquisa Energética, EPE, executa os estudos para definição da matriz energética e planejamento de expansão do setor elétrico, geração e transmissão. Já o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, faz o monitoramento das condições de atendimento e recomendação de ações preventivas para garantir a segurança do suprimento de energia. A ANEEL faz a regulação e fiscalização, zelando pela qualidade dos serviços prestados, a universalização do atendimento e pelo estabelecimento de tarifa para os consumidores finais, preservando a viabilidade econômica e financeira dos agentes de comercialização. O ONS coordena e controla a operação da geração e transmissão do Sistema Interligado Nacional. A CCE administra os contratos, a liquidação do mercado de curto prazo ou spot e faz os leilões de energia, além de muitas outras funções. Agora veremos dois exemplos de funções do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, e do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, além da influência do Ministério das Minas e Energia, MME, no seguinte caso: com relação ao Comitê de Monitoramento do Serviço, cuja função é monitoramento das condições de atendimento e recomendação de ações preventivas para garantir a segurança do suprimento, verificamos o seguinte. Como exemplo das funções do CMSE, temos recentemente que o mesmo confirmou agora em abril de 2015 que o risco de déficit ou de desabastecimento de energia no sistema elétrico brasileiro, projetado para 2015, caiu de 6,1%, registrado em março, para 4,9% no subsistema Sudeste e Centro-Oeste,
e se manteve em 1,2% no Nordeste, segundo as últimas análises realizadas em abril. O Ministério de Minas e Energia havia informado os números mais cedo em audiência pública no Senado. O risco de abastecimento se torna preocupante para o governo quando é igual ou superior a 5%. Então, quando há o risco superior a 5%, há o risco de racionamento da energia elétrica, assim como ocorreu no ano de 2001, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Com relação a outro exemplo, se refere às funções do CNPE, ou seja, o Conselho Nacional de Política Energética, que trata da homologação da política energética em articulação com as demais políticas públicas. Nesse exemplo, continuando o exemplo da notícia acima, esta margem de tolerância igual ou superior a 5% foi estabelecido por esse Conselho Nacional de Política Energética. Ao alcançar esse limite, o risco de desabastecimento, como eu disse anteriormente, é considerado real, com a possibilidade de ocorrências de corte de carga e a adoção de planos de racionamento de energia. Nós temos dois ambientes de contratação. O Decreto 5.163, de julho de 2004, define as bases de comercialização da energia elétrica e diversas medidas que contribuem para a modicidade tarifária. A comercialização é feita em dois ambientes, o ACL e ACR. O ACL refere-se à contratação livre. O ACL refere-se à contratação livre. O ACR se refere-se ao ambiente de contratação regulada. A contratação conjunta por todos os distribuidores, ou seja, 100% do mercado, é feita através de leilões pelo critério de menor tarifa. A competição na expansão da geração é feita através de licitações por menor tarifa. Vendedores são geradores de serviço público, produtores independentes, comercializadores e autoprodutores. Aqui vemos que o ambiente de contratação regulada, que são os distribuidores, os consumidores cativos, ligados a esses distribuidores locais. São contratos resultantes de leilões. Já que vemos o ambiente de contratação livre ou ACL, que contempla os consumidores livres, os especiais e os vendedores. E são contratos, características deles são contratos livremente negociados. Em se tratando dos leilões no ambiente de contratação livre ACL, previamente há espaço para negociações livres, em que o vendedor pode oferecer vantagens diferenciais, como preços, prazos, montantes de energia elétrica e flexibilidades no seu uso. Consumidores ou seu respectivo comercializador faz uma cotação no mercado e aquele vendedor que fornecer a melhor proposta com melhor custo e benefício é escolhido. Em seguida é fechado o negócio por meio do leilão. No ACR são feitos leilões de energia existente, leilões em que a energia vendida é proveniente de empreendimentos existentes já consolidados no mercado. Já os leilões de energia nova são empreendimentos que até o início de processo público licitatório para expansão e comercialização da oferta de energia elétrica não sejam detentores de outorga de concessão, permissão ou autorização para a construção da usina. Vamos falar agora do ambiente de contratação regulada sobre os leilões. A comercialização de energia elétrica por meio da Lei 10.848 de 2004, foi estabelecidas as condições gerais e as diretrizes para a contratação regulada de energia. Ambientes de comercialização. Com o advento dessa Lei 10.848, introduziram-se novos ambientes para a comercialização de energia no setor elétrico brasileiro, os ambientes de contratação regulada e a livre. A energia elétrica, antes livremente negociada, passou a ser comercializada nesses dois ambientes. Na contratação
de energia elétrica para o ambiente de contratação regulada, utiliza-se o mecanismo de leilões para determinar preços e montantes transacionados. O Decreto 5.163 de 2004, ao regulamentar essa Lei 10.848, previu a realização de leilões de energia nova e de energia velha existente, ambos para contratação nesse âmbito do ambiente de contratação regulada. As distribuidoras são obrigadas a comprar energia elétrica de forma a garantir o atendimento à totalidade de seus contratos, à totalidade de seus respectivos mercados, mediante o processo licitatório de leilão promovido direta ou indiretamente pela ANEEL. A contratação regulada é formalizada mediante a assinatura de um contrato bilateral denominado Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado, CCEAR. Nós temos dois tipos de leilões. Na verdade, três: leilões A-1 e os leilões A-3 e A-5. Nos leilões A-1, refere-se à energia elétrica proveniente de empreendimentos existentes. Já nos leilões A-3 e A-5, são energia elétrica oriundas de novos empreendimentos de geração. Nos leilões A-1, de acordo com a lei, os contratos celebrados para o fornecimento de energia elétrica proveniente de empreendimentos existentes e com início de suprimento no ano subsequente ao da licitação podem apresentar de 3 a 15 anos de duração. Os leilões A-1 são chamados A-1 porque o início de suprimento é no ano posterior ao da licitação, no ano subsequente. Com relação aos leilões de energia elétrica A-3 e A-5, comentaremos o seguinte: para a energia elétrica oriunda de novos empreendimentos de geração, e há previsão para início de suprimento no terceiro ou no quinto ano após a licitação, A-3, A-5. Nesse caso, a duração dos contratos variam de 15 a 35 anos. Quer dizer, duram mais do que os contratos dos empreendimentos existentes em leilões A-1. Fala-se A-3 porque o início de suprimento estará previsto 3 anos após a licitação e A-5 no quinto ano após a licitação. Nos leilões, abaixo se apresentam os tipos básicos de leilões com maiores detalhes, regulamentados pelo Decreto 5.163. Os tipos de leilões regulados pelo Decreto 5.163: A-1, A-3, A-5, e entre A-3 e A-5 teremos as energias de fonte alternativas, de 10 a 30 anos. Nos leilões A-1, conforme mencionamos anteriormente, a energia existente para a energia existente e são contratos de 5 a 15 anos, contados do ano seguinte ao da realização de leilão. No A-3, a energia é para novos empreendimentos e os contratos vigoram de 15 a 30 anos, contados no início do suprimento. No leilão A-5, energia de novos empreendimentos de 15 a 30 anos, contados do início do suprimento, mas após 5 anos da licitação. Entre A-3 e A-5, são para energias de fontes alternativas de 10 a 30 anos, contado do início do suprimento. No ambiente de contratação regulada, aqui está uma figura onde mostra detalhadamente como são feitos os leilões de compra para distribuidoras. No A-5 e no A-3 são feitos novos empreendimentos a construir. São contratos de 15 a 30 anos e são fontes alternativas. As fontes alternativas têm contratos de 10 a 30 anos entre os anos A-1 e A-5. No leilão A1, a geração é existente, são contratos de 5 a 15 anos para repor os contratos. Os leilões de ajuste são contratos de até 2 anos, limitado a 1% da carga contratada no ano anterior. Como se vê, a contratação em dois ambientes verifica nesse gráfico as relações comerciais. No ACR, ou ambiente de contratação regulada, os distribuidores e os vendedores são as partes
deste ambiente de contratação. São onde é feito o CCEAR, contrato no ambiente de regulação, e contratos de ajustes. No ambiente de contratação livre ACL, são feitos contratos no ambiente livre e contratos de energia incentivada, CCEI. As partes são os vendedores, consumidores livres, e pode ser intermediado por comercializadores também. Aqui verifica-se como é a atuação das instituições do setor elétrico nos leilões. Por exemplo, a CNPE identifica a necessidade da ampliação do parque gerador. O EPE realiza estudos para identificar potenciais usinas. O Ministério de Minas e Energia, MME, publica a portaria autorizando a realização do leilão. A ANEEL publica o edital desse leilão e delega sua realização. A CCEE, Câmara de Comercialização, capacita os agentes e realiza o leilão. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, inclui usinas no planejamento de uso do sistema. Os agentes participam do leilão, constroem e mantêm as usinas, além de comercializar sua energia. O CMSE acompanha o cronograma de obras e ocorrências que envolvam usinas e linhas de transdução. O contrato de energia no ambiente de comercialização livre. Para as relações bilaterais entre os agentes que operam nesse ambiente, é necessário que a Câmara de Comercialização CCEE tenha conhecimento dos montantes de energia e do período total de fornecimento contratado. Então, as partes firmam um contrato bilateralmente, depois é registrado o contrato no sistema da CCE, chamado CLIC CCE, as informações necessárias. Pronto, agora, tendo conhecimento dos montantes de energia contratados, dos prazos das contrapartes e do submercado de entrega, a CCEE tem condições de fazer as devidas contabilizações e liquidações. Os contratos regem as relações comerciais no ambiente de contratação livre. Os contratos bilaterais têm como características prazo, montante e preço. O prazo é o período de duração do contrato, o montante é o volume de compra e venda, e o preço, o valor definido por megawatt-hora de energia. As flexibilidades são prazo, que é a variação da duração do contrato, e montante, variações no volume de energia, para acomodar a curva de consumo. Aqui vemos a diferenciação entre preço e tarifa. No preço, o preço é definido entre as partes. Representa o balanço entre oferta e demanda de mercado no momento de contratação. Já a tarifa é definida pelo órgão regulador, não há gerência sobre o valor da tarifa. A ANEEL controla as tarifas. O requisito do consumidor é 100% de sua demanda que tem que estar contratada. No mercado livre, o consumidor tem gestão sobre o custo da energia, porém os custos de transporte, a tarifa fio, continua sendo cobrado via distribuidoras. Os consumidores especiais, eles aferem desconto na tarifa fio. Já os consumidores convencionais que adquirem energia incentivada também têm direito a desconto na tarifa fio. O contrato de energia no ambiente de contratação livre, nesse contrato, os encargos do setor todos pagam. No mercado livre, há mais transparência do que no mercado cativo. No mercado cativo, são cobrados tudo na tarifa total, é uma conta só. Já no mercado livre, são separados e cobrados à parte o ESS e os encargos ESS e o EER, e cobrados na tarifa fio a CCC, CDE e o Proinfa. Embaixo vemos as rubricas: ESS é encargo de serviço do sistema, EER encargo de energia de reserva, CCC é conta de consumo de combustíveis fósseis, CDE conta de desenvolvimento energético, e o Proinfa, Programa de Incentivo às Fontes Alternativas, que vamos
falar logo a seguir nos slides mais para frente. No contrato de energia no ambiente de contratação livre, a conta ela vem mais leve do que a conta do cativo, porque no consumidor cativo ele paga a fatura de distribuidora, fio mais energia. Já no ambiente livre ou especial, há mais transparência do que se é pago. São divididos em 3 componentes: fatura da distribuidora fio, a fatura do fornecedor de energia e a fatura do gestor, que seria inteligência, estratégia e representação na CCE. Seria a gestão do contrato, uma consultoria para ser representado na CCE. É um benefício que no cativo não teria. Nesse quadro vimos o mundo comercial, um funcionamento do mercado, um resumo de como é feito o comércio de energia elétrica. Do lado esquerdo vemos os geradores públicos, os produtores independentes e autoprodutores, representados por essas usinas. No meio vemos os comercializadores fazendo a intermediação e os contratos livremente negociados, e também vemos os contratos regulados. Na ponta direita vemos os consumidores livres especiais, e são os compradores. As distribuidoras têm a tarifa regulada para os consumidores cativos. Com isso, prezados alunos, terminamos este primeiro vídeo e logo a seguir, no segundo vídeo, falaremos com maiores detalhes sobre a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, sobre tudo o que ela faz, as funções, as regras de comercialização e os procedimentos de comercialização, além de outros detalhes. Então, até o próximo vídeo, pessoal.